Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal, meu canal. Eu sou a proprietária do canal Elisa Martina. Hoje, quinta-feira, já está um pouco tarde e eu tô aproveitando a minha noite para fazer esse vídeo. Eu estava malhando antes de fazer esse vídeo e estava ouvindo um podcast da Óbvios, da Marcela Ceribelli, que tem tudo a ver com esse vídeo de hoje. Como é que anda a sua vida? Como que anda? Como está a relação com você mesma? É um assunto que eu queria falar hoje, porque muitos acontecimentos veio tomando essa, esse assunto na minha cabeça, né? Ao longo desse pequeno período, do meu último vídeo para agora. A relação, eu acho que quando a gente está bem com nós mesmos, a gente encara os desafios muito melhores, né? A gente consegue ter o ímpeto, a gente consegue ter motivação, a gente consegue ter alegria, entusiasmo. Só que quando a gente não tá bem com nós mesmos, qualquer motivo é um motivo para a gente se desacreditar. É um motivo, no meu ponto de vista, tá? É um motivo da gente não ter confiança em nós mesmos. E aí, quando eu vejo, quando eu não tô confiante em mim, ou tive fases que eu não estava confiante em mim, a gente se retrai, a gente fica, pelo menos eu, né? A gente fica mais nos bastidores da nossa vida, a gente não se coloca como protagonista. Eu entendo que quando a gente caminha e busca evolução, a gente está em busca de uma segurança nas relações. E quando eu falo relações, é com nós mesmos. A gente busca a nossa segurança com nós. E como que a gente busca essa segurança? É através de alguma aprovação? Eu preciso estar é, certa de que alguém está me aceitando? Ou será que eu preciso que alguém me valide para que eu adquira essa segurança? Isso nunca foi pauta para mim, sabe, gente? Eu nunca busquei segurança nos outros. Eu acho que isso é um ponto que quem busca esse tipo de segurança na aprovação do outro acaba que coloca o poder, né, de validação numa pessoa que não conhece seus valores, não conhece sua trajetória de vida, não conhece o que você pensa, deixa de pensar, né? E eu sou uma pessoa que eu mudo muito rápido de opinião, para quem convive comigo sabe muito bem disso, Gemini. Então eu acho que a nossa segurança ela vem primeiramente com nós mesmos. E essa relação comigo ao longo do tempo, né, que eu vejo que eu adquiri uma segurança. Passou uma moto agora. Essa relação que eu adquiri comigo mesma foi por conta de eu buscar esforços e buscar pilares para que realmente isso desse certo. Então, foi trabalhando mais, foi trabalhando para determinado cargo, é, foi fazendo mais academia para adquirir um físico que eu me olhasse e falasse, nossa, eu tô super da hora, tô bem, tô me sentindo bem. O que vale é você se sentir bem. E aí chega na autocobrança, né? Porque eu sou uma pessoa que me cobro demais. Inclusive, isso foi pauta da minha terapia de hoje. Como a gente consegue encontrar o equilíbrio da nossa autocobrança. Eu imagino que grande parte das pessoas acima de 30, elas devem se cobrarem muito. Porque eu, pelo menos, eu penso isso por conta da minha rede de amigos. E todos eles têm mais de 35, na verdade, né? Eu tenho 37, então a maioria tem mais que 35. Cara, todos eles falam a mesma coisa, tipo, cara, a gente faz muito, faz muito, faz muito, nunca tá bom, nunca tá bom, a gente trabalha mais, faz hora extra e faz curso, mas nunca tá bom. Sabe? Parece que a gente sempre tá num looping da autocobrança. E como é que a gente encontra o equilíbrio nisso tudo? Eu realmente também não sei, então isso foi pauta da minha terapia de hoje. E ela me chamou a atenção porque ela me perguntou, Elisa, por acaso
você tenta provar as coisas que você conquista para alguém? E aí falei, né, olha, eu preciso pensar para responder essa pergunta, mas de pronto, agora que você está me perguntando, não. Eu não tento provar nada para ninguém, nunca pensei, nem nunca quis. Eu sempre fui uma pessoa que eu lido muito desde criança, desde que eu tenho tatuagem. Meus pais não gostam de tatuagem. Então eu sempre soube ou lidei muito com confrontos, de não seguir um padrão e lutar pelo aquilo que eu quero, pelo aquilo que eu me entendo ser eu, pelos meus objetivos, pelos meus sonhos, né? E o que eu disse para ela também na consulta com relação à autocobrança, eu acho que eu vislumbro tanto um futuro aonde eu quero chegar, como eu quero estar, onde eu quero ficar, sabe? Que é tão nítido para mim que essa autocobrança é de tipo, vai, continua porque você vai chegar lá. Ela é uma força motriz muito grande. Só que ele precisa de um equilíbrio, né? A gente nunca sabe exatamente a dose certa. Eu, pelo menos, eu não sei ainda. Então, se alguém souber, por favor, pode me colocar aqui, porque é minha busca, tá? Do equilíbrio. E equilíbrio é a minha palavra para esse ano de 2024 também. E o legal, assim, com as minhas relações de vulnerabilidade que eu tô trazendo aqui, principalmente, como que você lida com a sua vulnerabilidade? Como que você se acolhe? Eu vejo, sabe, para mim, que as minhas vulnerabilidades no passado, eu me colocava muito como vítima. Eu me colocava como uma pessoa, nossa, eu preciso ser melhor, é aquela a questão do perfeccionismo, né? E isso eu descobri hoje nesse podcast da Marcela Ceribelli, Marcela Ceribelli, que ela fez um podcast com a Marcele do Instituto Amuta, que elas falaram sobre esgotamento emocional. E o que que é o esgotamento emocional? Ela criou, né, essa propriedade, esse vocabulário para falar sobre as relações que estão sempre performando. Então, a gente busca muita perfeição. Tem gente que busca a perfeição no trabalho, tem gente que busca a perfeição pelo corpo, a perfeição que quando você está numa relação você nunca quer errar. Então, você tem aquela necessidade de estar performando em busca da perfeição. E, querendo ou não, eu acho que de uma virada de chave na minha vida, né, a minha vulnerabilidade, ela se tornou, na verdade, sei lá, meu espinafre, o espinafre do Popeye, onde eu olho e falo, cara, isso daqui tem que ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado para algo muito maior, né? Um exemplo básico, não sei se, eu acho que as pessoas não devem saber. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade com matemática quando era criança. E eu sabia que eu tinha dificuldade com matemática, muita dificuldade com matemática. Hoje, o meu dia, a forma como eu atuo no meu trabalho, basicamente trabalhando com marketing, é trabalhar com números. Eu amo métricas, eu amo dados, eu amo ser analítica, né? Então, existe aqui essa vulnerabilidade que eu tinha, uma deficiência, sei lá, de não entender tanto matemática, me fez buscar pela perfeição e hoje eu amo, né, trabalhar com números e tal. Então você vê aí que esse esgotamento emocional é da gente estar perfeito. Eu dei um detalhe aqui agora, né, com relação ao trabalho, mas isso pode ser também visto em outras vertentes, né? Eu não consigo pensar agora exatamente. Ah, por exemplo, eu era uma pessoa muito ciumenta. E aí, quando você entende que eu entendi que essa minha característica de ser ciumenta poderia estar atrapalhando um relacionamento, que eu poderia estar vivendo um relacionamento, ou qualquer relacionamento saudável, imediatamente eu me policiei. Eu falei, cara, isso daqui não me faz bem. Mas eu já vou entrar em outro assunto, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, quando eu falo que eu era ciumenta aqui, a gente também tem que olhar os nossos traumas, porque ninguém é ciumenta do nada.
Eu não acredito que alguém simplesmente catou e falou: olha, eu tenho ciúmes com quem que você fala. Então, eu acho que a gente precisa também olhar, quando a gente entende que a gente tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, no meu caso, que eu tô colocando aqui, eu era muito ciumenta, né? É entender de onde veio. E eu entendo que meus relacionamentos, desde nova, os relacionamentos amorosos que eu tive, foram na base realmente de. é, eu não consigo dizer com propriedade que eram abusivos, né? Porque chega bem perto de relacionamentos abusivos, tal, mas eu teria que explorar mais esse assunto e eu realmente ainda não tive essa oportunidade, esse tempo de analisar. Mas eu me vejo que eu não era assim antes, né? Eu não tinha esses ciúmes. E esse ciúmes, ele veio de alguns relacionamentos que eu tive e eu acho que eu capturei aquela coisa assim, né? Você se torna um pouco da outra pessoa e a pessoa se torna um pouco de você. E eu acho que eu tirei, eu peguei, né? E isso entrou dentro da minha pessoa de ser ciumenta, né? As situações pelas quais eu passei também. Então eu tenho muito empatia também quando uma pessoa se relaciona comigo, ou quando eu vejo quando uma pessoa ela tem um ciúme extremo de uma coisa tão ínfima, tão pequena, porque eu já passei por essa situação de ter ciúmes e falar, gente, isso aqui é uma besteira, a pessoa tá viajando, né? Então, eu realmente eu pratico essa empatia porque isso já foi trabalhado, essa vulnerabilidade já foi trabalhada e eu entendo que esse trauma realmente não era meu. Aliás, que esse trauma vivido foi algo que aconteceu, mas essa condição não era minha, física, né? Não tive isso dos meus pais, eu nunca vi meu pai e minha mãe se tratarem dessa maneira, então é uma relação muito saudável. Então, da onde veio? E era um dos meus relacionamentos passados. E eu acredito também que quando você tem essas situações difíceis, é, no caso, uma vulnerabilidade, uma decisão difícil, um trauma, com quem que a gente pode conversar, né? Então, aí eu volto de novo. Como está a relação com você mesma? E comecei falando sobre a nossa segurança, buscar a nossa segurança em nós mesmos. Mas aqui, quando a gente busca quem te acolhe para conversas difíceis, com quem você se sente você mesma, sabe? Quando você deixa de ser aquela pessoa do corporativo, quando você deixa de ser aquela pessoa que está, sei lá, na igreja, quando você deixa de ser aquela pessoa que está em algum outro ambiente, que é você, que seja você. Quem é que está com você? Quem é que permite que você seja você mesmo? Eu tô falando isso, já me veio uma pessoa na cabeça. Porque essa pessoa, eu acho que ela, até quando a gente se fala por WhatsApp, ela tem o poder de saber se eu estava bem ou não. Recentemente a gente saiu para jantar em São Paulo, num restaurante chamado Flora, Flora Bar. Excelente, eu indico para todo mundo ir lá porque realmente é muito bom. E aí, antes de ir nesse restaurante, a gente havia combinado de se encontrar, porque ela não mora em São Paulo e eu estava também em São Paulo, na casa dos meus pais, visitando, e ela também tinha acabado de chegar da praia, né? Então ia ser um encontro muito breve, mas ia ser o nosso encontro. Naquele dia eu tive uma discussão básica, né, com a minha mãe ou com meu pai, não lembro, e aí eu fiquei meio xoxa, fiquei meio xoxinha. Aí a gente conversando, eu não falei nada pra ela, mas ela, e aí, você tá bem? Eu falei, tô bem, tô trabalhando, tal, tô fazendo minhas coisas, e de fato eu tava, né? Mas quando a gente se encontrou, aí eu comentei, ai, amiga, tive uma discussão sobre isso, você acredita? Ela, então era por isso que você tava estranha no WhatsApp. Eu falei, eu tava estranha? Ela, tava, eu percebi que você tava. Então, ela é uma pessoa que eu consigo tirar todas as minhas armaduras, às vezes eu nem tiro, talvez assim, eu quero evitar, ela já reconhece. E é muito bom ter pessoas assim, porque você consegue se abrir. Então, eu acho que a gente precisa também, se eu fosse dar
sei lá, listar como a gente se sentir mais segura com nós mesmos é também ter aliados perto de nós com quem nós possamos ser nós mesmos. É tão bom, é um privilégio. Porque às vezes a gente pode passar por situações onde a gente fala muito, conta coisas para pessoas que não deveriam escutar. E essas pessoas repassam o que você falou, ou repassam de forma errada, acrescentam, mudam, enfim, né? Pessoas fofoqueiras. Isso para mim é fofoca. Pessoa que não sabe guardar aquilo, ela repassa. Então, é um privilégio você ter pessoas confidentes. Pessoas confidentes é um privilégio para você sentir a segurança, né? Então, como está você mesmo? Eu estou bem comigo mesmo, eu tenho reconhecimento das pessoas para com quem eu possa me abrir, falar, e são raríssimas, né? E eu queria também passar com com esse propósito de hoje, falar também como está a relação com você mesma depois ou durante as relações amorosas que a gente vem tendo ou tem. Eu costumo escutar bastante uma pergunta. E aí, você não tá com ninguém, você não vai sair com ninguém, não vai namorar ninguém? E a questão é que eu queria buscar, toda hora eu dava uma resposta diferente, toda hora, porque fulano é assim, fulano é assado, não deu certo por isso, por aquilo. Mas aí, escutando esse podcast, né, da Óbvios, com a Marcela Ceribelli, eu entendi que, na verdade, eu acho que eu tô muito bem comigo nesse momento, que o equilíbrio que eu demorei anos para encontrar, a pessoa que vai fazer parte da minha vida, ela também precisa estar em equilíbrio também. Não é que ela precisa estar perfeita, ela não precisa ser ou estar no momento de plenitude, mas adquirir a sabedoria, a resiliência por passar por momentos difíceis, a gente se, se, se soma. E como eu demorei tanto tempo, e eu digo tanto tempo, às vezes nem é tanto tempo, mas é pelo fato de eu viver, né, as relações, eu acho que esse equilíbrio que eu encontrei é muito visível. Então eu deixo tudo muito leve, eu gosto de deixar as coisas muito fluidas, mas eu não gosto de nada preso, nada engessado. E gosto muito da transparência. Então, assim, quando você tá bem consigo mesma, igual aquele filme do Comer e Rezar e Amar. Não, Comer, Rezar e Amar. É isso, né? Eu acho que é isso. Comer, Rezar e Amar. Quando você tá vivendo essa plenitude de você estar bem com você mesmo, eu acho que, assim, é preciso ter coragem para dar aquele, sabe? Assim, vou entrar numa relação, vamos ver como é que é. Eu ainda não estou disposto ou disposta, não estou ainda disposta a ter, tipo, porque realmente eu estou vivendo uma fase muito gostosa comigo mesma. E eu acho que todo o aprendizado adquirido, resiliência, ele vai ser somado com uma pessoa que também tem adquirido, né? Então, que tem a mesma é, energia. Vou colocar como energia, porque eu não sei como colocar isso daqui, sabe? E realmente, às vezes não era para ser as pessoas com que eu conheci, então assim, não existe aquela cobrança, mágoa, aquela coisa do tipo, nossa, eu estou sem ninguém, mas gente, eu amo estar sem ninguém. A minha vida é muito boa sem ninguém também. Eu acredito sim que existe a possibilidade das pessoas entrarem na minha vida e eu ser mais feliz. Eu não sei se mais feliz, mas uma felicidade diferente. Eu colocaria aqui numa felicidade diferente. Agora, é, a gente também precisa sustentar quando a gente encontra pessoas que querem fazer parte da nossa vida, conversas difíceis, né? Então a gente precisa encontrar um conforto nos desconforto. Eu tô muito tranquila hoje em dia a ter conversas difíceis com as pessoas. Pessoas com quem eu me importo realmente, pessoas com quem eu quero que estejam na minha vida, pessoas com quem eu quero caminhar junto.
Então, essas conversas difíceis, elas fazem parte muito tranquilamente da minha rotina, do meu dia a dia, mas precisa ter aquele conforto. Porque se você não for transparente com a outra pessoa, ela não vai saber como agir, ela não vai saber te entender e ela não vai caminhar junto. E faz parte também dela não querer caminhar junto com aquilo que você está se abrindo, com o que você está propondo. Eu acho que às vezes a gente pode encarar a solitude ou a solidão, cada um encara de um jeito, mas a solitude, mesmo a pessoa não querendo estar ao seu lado, você está bem com isso, né? Então eu descobri muito a solitude é, de uns tempos para cá, estando com pessoas na minha vida e não estando, mas estando bem comigo mesma. Já a solidão, eu entendo que é uma pessoa que precisa de estar com outra pessoa, ela não, uma solidão que ela não se vê sendo ignorada ou que ela não entende que aquele relacionamento acabou. E precisa ser finalizado. Ó, eu falo isso hoje, mas assim, há um tempo atrás era difícil entender que alguns ciclos encerram. E quando você coloca uma finalização num ciclo, a- é incrível. Quando você realmente entende que você colocou um término, você consegue abrir novas portas. E às vezes a porta que você vai abrir é para você mesma. É para você se conhecer, para você se amar, para você ter um relacionamento que você quer se dar. Sabe quando você se olha no espelho, você admira a pessoa que você é, a pessoa que fez as escolhas com tais motivos, com quais propósitos? É sobre isso. Então, a solitude ela é um ambiente muito gostoso quando você realmente entende o que é amor próprio, quando você confia em si. E a gente volta para o começo, quando você tem a segurança de quem você é, quem são, quem, sa, quem, quando você tem segurança de quais são os seus valores. Eu vou falar muito de valores na minha vida, eu vou falar de valores com os meus filhos, sabe por quê? Porque os valores são o que norteiam as nossas decisões, pelo menos para mim. Eu não me norteio muito com o que eu vou fazer com base nos meus valores. Então, é muito fácil tomar uma decisão para mim. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês, era isso que eu estava a fim de falar, da gente fazer essa troca de hoje. Eu espero que a gente possa também ter uma troca, se vocês quiserem passar também aqui um comentário de vocês, como é que vocês se sentem, né? Como está a relação de você com você mesmo? Estamos em fevereiro de 2024, tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Nada é permanente, tudo gira, tudo muda. Eu tô falando isso agora, pode acontecer alguma coisa, sei lá, amanhã que eu possa mudar, mas atualmente é isso que eu queria realmente trazer para vocês hoje e que a gente possa fazer essa troca, gente, tá bom? Curtem o canal, compartilhem, coloquem nos comentários. Eu faço questão de conhecer quem está me assistindo para trazer e compartilhar coisas que eu vejo, que eu escuto e eu reflito e trago aqui para vocês. Tá bom? Hoje é um assunto mais leve e a gente se vê em breve. Um beijo, boa noite.